Vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de classe, tá? O diagrama de classe faz parte da UML, é um diagrama mais utilizado da UML, e ele permite a visualização das classes utilizadas pelo sistema e como elas se relacionam. Classes, as classes lá da linguagem de programação orientada a objeto, tá? Ele apresenta uma visão estática de como as classes são organizadas a fim de definir sua estrutura lógica. Uma classe não corresponde obrigatoriamente a uma tabela em um banco de dados. Tá? Pode ser interface, a gente tem classe de controle, mas muitas das vezes os atributos da classe vão ser bem semelhantes à de uma tabela. Tá? Então, coloca aqui, eventualmente, os atributos de uma classe correspondem aos atributos de uma tabela. Porém, não é a mesma coisa. Tá? Vai ter algumas situações aí, como a gente tem herança de classe, a gente tem polimorfismo, sobreposição de métodos, a gente tem algumas coisas que são características só de classe e não de tabela, de banco de dados. Então, vai ter algumas coisas que vão ser um pouco diferente aqui. Em um modelo lógico de dados, os métodos de uma classe podem corresponder às operações utilizadas sobre a tabela. Incluir, alterar, excluir, consultar, que é o CRUD, né? Isso sempre vai ter aí nas ações principais, principalmente que vai fazer ações para o banco de dados, a gente vai incluir, vai alterar, vai excluir e consultar. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma classe chamada pessoa, onde a gente tem um atributo aqui, string, nome vai ser string, o endereço é string, a idade é string. E tem método. Método são as ações que a gente vai ser, né? Os atributos são as características, os métodos são as ações. Imprimir os dados, que vai retornar uma string. Aí a gente tem uma outra classe, essa setinha aqui, depois vocês vão ver, ainda hoje a gente vai ver, essa que significa que essa classe funcionário é uma pessoa. Ou seja, funcionário está herdando as características de pessoa. Então, como ele herda as características de pessoa, ele vai herdar tanto as características como os métodos. Então, funcionário vai ter nome, vai ter endereço, vai ter idade, a gente vai conseguir imprimir os dados do funcionário, e tem dados específicos do funcionário, que é o salário e o cargo. O salário é float e o cargo é string. Além de imprimir os dados, que a gente também está herdando aqui de pessoa, a gente tem que obter esse salário, que é float, né, que vai retornar um valor float. A gente pode consultar, né, e ele vai retornar esses dados para a gente. Deixa eu colocar aqui, que a gente consegue ver um pouquinho melhor aqui. A gente consegue aumentar. Então, classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. A classe aqui, ela é representada por um retângulo. Nesse retângulo, a gente vai ter nessa parte de cima o nome da classe, iniciando com letra inicial maiúscula, tá? Tem que começar com letra inicial maiúscula, igual a classe no Java. Você vai abrir um projeto, tem que iniciar um projeto com letra inicial maiúscula. Depois, aqui dentro, ficam os atributos da classe, nessa segunda parte, que são as características. E na terceira parte, o comportamento, né, que são as ações que essa classe vai fazer, que são os métodos. Então, aqui eu tenho uma classe chamada pessoa, que tem os atributos CPF, nome e RG, e os métodos que essa classe vai poder fazer, consultar por nome e validar CPF. Então, ele vai ter esses dois métodos. Então, vamos retornar para cá aqui. Se tem alguma pergunta, não? Vamos lá, vou relembrar. Então, a gente tem o atributo, que são as características de uma classe. Por exemplo, o jogador, uma classe chamada jogador. Os atributos seriam o nome do jogador, sexo, idade, método, que representa as atividades que o objeto pode executar. Então, no caso do jogador, ele pode correr, driblar, chutar, tá? Mas isso, sim, depende muito a questão do que eu quero fazer, né?
Para que é essa classe? Eu queria botar até uma fichinha aqui, estilo joguinho, né, de futebol, velocidade da pessoa, o passe dele, o drible, defesa, cabeceamento, né, os atributos técnicos aqui, a velocidade, com foto. Então, isso aqui tudo, a classificação dele, tudo aqui sem atributos. No caso de um jogo de cartas aqui, ou ainda um jogo ainda eletrônico, onde eu tivesse esses atributos do jogador, a classificação dele, a posição que ele joga, a velocidade, remate, o passe, o drible, defesa, cabeceamento, né? Quanto que é a força do cabeceamento dele. Então, o que eu vou guardar do jogador depende muito do que o programa vai fazer. Eu posso colocar só a posição, de repente, e ter a posição, ter o número do jogador, e colocar algumas coisas em relação a quantos gols que ele fez, enfim. Visibilidade, isso aqui é a visibilidade da classe, tá? É o nível de acessibilidade de um atributo ou método, tá? Ela pode ser pública, privada ou protegida. Pública vai estar com sinalzinho de mais, privada vai estar com sinalzinho de menos, e protegida vai estar com o cerquilha na frente. Relacionamento entre as classes, né? Eles vão permitir compartilhar informações e colaborar com a execução dos processos do sistema. Vai descrever um vínculo que ocorre normalmente dos objetos de uma ou mais classes. Esses relacionamentos são associação, que é essa linha normal, herança, que é aquela setinha que a gente apontou, sempre indicando para a classe mãe, classe pai, né? Dependência e agregação, que é esse símbolo aqui, tá? E aí a gente tem agregação e composição dentro dessa. Só que aí a gente vai ver com calma, depois nos próximos slides a gente vai fazer alguns exemplos, vamos passar alguns tipos, depois a gente vai fazer alguns exercícios para vocês verem isso daqui na prática. Depois vocês vão fazer isso do software que vocês estão fazendo. A gente está parando para poder explicar. Então, aqui, associação. Assim, vou botar o link disso aqui, e como é um link externo, né, não está com um fundo nosso, eu não posso colocar lá no portal. Está aqui, no chat, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Tá no WhatsApp também de vocês. Então, não vou colocar no portal. No portal é tudo com fundo, padrão e tal, é um pouco mais chato aí. Depois a gente vai colocar com fundo direitinho do CET, né? Vamos reformar isso daqui, a gente vai colocar lá no portal também para vocês. Tá para cá. Então, associação. Associação é aquela linhazinha comum. Descreve conjuntos de vínculos entre os elementos de modelo, então a linha reta. É um relacionamento estrutural que especifica os objetos de um item conectados a outro item. Então, eu tenho, dentro dessa associação normal, tenho associação binária, onde eu tenho duas classes envolvidas, né? Onde eu tenho relacionamento entre essas duas classes, que podem ter títulos para determinar esse vínculo. E tenho a associação unária, que é o relacionamento da classe consigo mesmo. Se compara o modelo entidade-relacionamento, onde a gente tem um autorrelacionamento da tabela. Vamos lá. Associação unária aqui, vamos ver o exemplo. Então, a associação unária ou reflexiva ocorre quando há um relacionamento de um objeto de uma classe com objetos da mesma classe. No exemplo abaixo, a gente percebe um objeto da classe funcionário que pode ou não supervisionar objetos da mesma classe. Então, gerente é um funcionário que supervisiona, né, funcionário ou supervisor, né? Para o relacionamento ficar mais claro, pode-se informar a multiplicidade. A multiplicidade aqui é parecida com a cardinalidade lá de banco,
só que é diferente. A gente tem mais valores aqui para a gente colocar nessa multiplicidade. Então, vamos ver aqui. A gente tem funcionário, tabela aqui, a classe funcionário, onde a gente tem os atributos número de matrícula, que é do tipo int, o nome do funcionário, que é uma string, e o valor do salário, que é float. E temos os métodos manter funcionário e consultar funcionário. Manter funcionário, quando a gente fala de manter funcionário, seria o CRUD. É uma palavra que a gente acaba utilizando muito lá no diagrama, outro diagrama que a gente vai fazer, que é o diagrama de caso de uso. O manter já inclui cadastrar, alterar, pesquisar, excluir, né? É o gerenciar o funcionário, fazer todas as questões do banco, né? Alterar, cadastrar, excluir, consultar. Funcionário possui independente, e no dependente eu vou gravar o grau de parentesco. Então, aqui está o relacionamento, associação. Eu posso colocar o nome dessa associação, igual no relacionamento a gente colocava o nome, que ficava no losanguinho, aqui a gente coloca da classe a palavra, tá? Então, um funcionário pode supervisionar nenhum ou muitos, tá? Então, ele pode supervisionar ninguém ou pode supervisionar algumas pessoas. Certinho? Deixa aqui. A gente põe lá. Beleza. Outra coisa. Voltamos aqui. Associação binária. Então, associação binária é quando eu tenho uma classe, né, duas classes se associando. Então, eu tenho aqui o funcionário, aí eu tenho a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, o cargo dele atual, o salário atual, né, que aqui são os atributos, e aqui eu tenho os métodos, né, cadastrar o funcionário, consultar o funcionário. Então, cadastrar vai retornar vazio, na hora de consultar ele vai retornar um list, com uma lista, né, de funcionários. Quando for atualizar o salário, eu vou entrar com o novo salário dele, e ele vai depois retornar vazio. Listar dependentes, quando eu for executar o método listar dependentes, ele vai retornar para mim uma lista. Isso aqui está list. Funcionário, um funcionário pode possuir de 0 a vários dependentes, tá vendo? Lá no relacionamento de tabela, é um para um ou um para vários, ou vários para vários. Aqui não, aqui tem a possibilidade de a gente ter de nenhum, tem exatamente o 0, né? Ou muitos, então eu posso ter, o funcionário pode ter nenhum dependente ou vários. E aí, na classe de dependente, a gente vai ter o nome do dependente e o parentesco. Embaixo, ele está dando um exemplo de como seria isso em Java. Tá? A classe dependente. Tá? A classe dependente e a classe funcionário, e como que ele faz a ligação de dependentes para o funcionário aqui no Java. Tá um exemplozinho aqui. A gente colocou o link no chat e colocamos também no WhatsApp. Para vocês poderem estar vendo. Depois eu vou trocar, botar o fundo bonitinho assim, padrão, né? Do set. A gente depois vai estar disponibilizando também no portal. Então, ó, o funcionário e o dependente, que é a mesma coisa, nome, parentesco. Ah, não, aqui ele tirou o private dependente daqui, que ele estava na associação, né, esse private funcionário daqui, ó, e tinha private dependente, esse dependente. Aqui ele tirou o funcionário daqui, dependente, mas continua, as outras coisas continuam a mesma coisa. Só aqui que ele tirou uma observação aqui. E essa multiplicidade entre as duas classes, né, que a gente tem assim, né,
Aqui não é que tem que ser no 3 ou 5, aqui eu posso usar de um número até no mínimo tanto, no máximo tanto. Então, por exemplo, de 0 a 1. No mínimo 0, no máximo 1. 1, ponto, 1. Então, lá a cardinalidade é 2 pontos, um em cima do outro. Aqui é ponto, ponto. Então, no mínimo 0, no máximo 1, no mínimo 1, no máximo 1. Então, é como se fosse um relacionamento de 1 para 1. No mínimo nenhum, no máximo vários, só o asterisco muitos. Aqui de 1 a muitos. E aqui, quando eu tenho um valor mínimo, aí vai ser o do valor mínimo e aqui, a ponto, ponto, o valor máximo. Então, esse exemplo vai ter no mínimo 3, no máximo 5. Isso é fixo? Não, eu posso editar isso aqui. Tá? Vai vir aqui para a pessoa poder editar lá no Astal ou se a pessoa estiver utilizando algum software online para fazer diagrama de classe, vai ter a possibilidade de fazer isso. Agregação. Tá? A agregação, ele tem esse losanguinho aqui vazio. Tem a agregação, que é o losanguinho vazio, e tem a composição, que é o losanguinho preenchido. Tá? Então, vamos prestar bem atenção nisso aqui. De repente, até a gente para e faz alguma atividade em cima disso aqui, para vocês terem uma ideia do que é, né? A gente analisar certinho com o que é agregação, poder absorver isso. Agregação é a associação que demonstra as informações de um objeto todo, precisam ser completadas pelas informações contidas em um objeto parte. A essência do objeto parte faz sentido mesmo não existindo o objeto todo. Ou seja, atleta continua existindo mesmo que não tenha time. Ok? Carrinhos continuam existindo mesmo que não tenham produtos. Produtos continuam existindo, aliás, mesmo que não tenha carrinho. Na composição, não. Para o pedido existir, né? Tem os itens do pedido aqui. Para o pedido existir, tem que ter os itens. Se não tem item, não tem pedido. Tá? Então, quando a variação, né, considerado mais forte, o losanguinho fica perto da classe forte. O objeto parte não pode existir sem o objeto todo. Se o objeto todo for destruído, o objeto parte também será. Então, se o pedido é eliminado, os itens que estão naquele pedido também vão ser eliminados, né? Vou voltar aqui. Então, atleta e time. O atleta continua, mesmo se o time acabar. O time é o objeto todo. O atleta continua. O atleta pode mudar de time. Aqui, produto e carrinho. Colocaram o carrinho como sendo o objeto todo. Dentro do carrinho tem vários produtos. Se o carrinho parar de existir, os produtos continuam. A pessoa pode usar cesta, pode usar sacola, né? Ecológica, enfim. Então, isso é agregação, esse símbolozinho do losanguinho. Na composição, se aqui, o objeto que faz parte, que é o item que faz parte do pedido, ó. Lembra lá de vocês, tem algo bem parecido com isso aqui. Se esse aqui deixa de existir, isso aqui também vai deixar de existir. Se não tem item do pedido, consequentemente, o pedido deixa de existir. Então, o símbolo dele é de composição. E esse sinalzinho aqui tem que estar próximo do item que faz, que é o todo. Tá? E a gente tem a especialização ou generalização. Generalização é quando os que tem, geralmente estão abaixo aqui, né? É um tipo desse que está aqui em cima. Então, é como se fosse de cima, fosse uma classe mãe, e embaixo fossem classes filhos ou subclasses, né? Então, funcionário. Engenheiro, diretor, secretário, gerente são tipos de funcionário. Então, ele tem aqui outro exemplo, né? Tem uma janela que faz parte de uma linguagem, né?
Aí eu tenho linguagem do Brasil e linguagem do México. Essas duas são linguagens, são um tipo de linguagem. Aí ele colocou aqui como agregação e não composição. Composição é cheio, agregação é vazio, ó, o losanguinho. Por quê? Porque se a linguagem deixa de existir, a janela continua existindo. Se a janela deixa de existir, a linguagem continua existindo. Dependência. Então, quando uma classe depende da outra, o símbolo é esse tracejado, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para vocês verem melhor aqui. O nome sugere indicar um grau de dependência entre uma classe e outra. Uma dependência difere de uma associação porque a conexão entre as classes é temporária, representada por uma certa tracejada entre duas classes. Tá? Então, tem aqui pessoa, classe pessoa, que tem o nome, e tem contactar, né? Contactou sim ou não, né? Booleano. Aí eu tenho dependente, que é uma pessoa, e funcionário, que é uma pessoa. Então, esse símbolo aqui, que eles eles também estão herdando. Então, o dependente vai ter o nome e vai ter o parentesco. Né? Aqui está retornando um número aqui para o parentesco. Vai ser a quantidade aqui. O funcionário vai ter uma matrícula, vai ter a placa do veículo e vai ter um nome. E também tem a opção de ser contactado ou não, e se o dependente for contactado ou não, porque é o método que está aqui. O funcionário, ele tem, dentro do funcionário, ele pode verificar o veículo, onde eu vou passar o automóvel, que é para ser verificado, que vai ser do tipo automóvel. É uma classe automóvel, então esse automóvel que eu vou passar aqui para ser verificado, ele tem uma marca, ele tem uma modelo, ele tem uma cor, tem uma placa. Então, eu fiz uma classe que fica como um novo tipo de dados, né? Então, na hora que eu for verificar o automóvel, eu vou passar a variável automóvel, que é do tipo automóvel. E ele vai retornar se isso aqui é um automóvel ou não, né? Dependendo das coisas que eu passar aqui, ele vai verificar se é verdadeiro ou falso. Funcionário não instancia um automóvel, apenas usa como parâmetro de um método, né? Tá aqui, ó. Aqui tá o automóvel. Então, esse dependente aqui, o automóvel, né? Aqui, para ele existir, né? O funcionário poder verificar o automóvel, eu dependo que essa classe automóvel exista. Então, tem a dependência aqui, para ele poder verificar, eu preciso do automóvel cadastrado aqui. Por isso que eu tenho essa linha tracejada aqui. Pessoal, tranquilo? Sim. David, Vitor. Estou indo rápido, quer que pare, quer que dê outros exemplos? Menos. Por mim, eu estou entendendo, tá tranquilo. Ok. Então, a classe associativa. Ela utiliza associação, que é essa linhazinha reta, tá? Que possui multiplicidade também. Todos eles possuem multiplicidade. Né? Que pode ser muitos para muitos, de 0 para 1, né? Aquela tabelinha lá de multiplicidade que a gente passou. Armazena os atributos transmitidos pela associação, pode possuir seus próprios atributos e representa uma certa tracejada a partir do meio da associação até uma classe. Eu posso ter isso aqui. Então, aqui ó, é associação normal. Eu tenho a classe ator, não tenho aqui método, só estou com os atributos, que é o nome do ator, que é uma string, e aqui a classe filme. Eu tenho título do filme e a duração do filme. Um ator
pode trabalhar em vários filmes. Um filme pode ter vários atores. Tá vendo? A sessão lembra muito banco de dados, né? Então, um ator para vários filmes, um filme, vários atores. Tá? E esse aqui no meio seria uma classe que ocorre aqui no meio. O ator, quando ele interage com o filme, ele está fazendo o quê? Ele vai atuar. Quando ele atua, ele tem um papel, que pode ser o principal ou não, pode ser o coadjuvante, né? Ele pode ser se o nome lá, o cara que se joga lá, que pega, se arrebenta todo lá pro herói passar limpinho ali, tranquilo, calmo, né? Também pode ser ali o cara que vai fazer os malabarismos lá, vai soltar das coisas e tal, né? Essa atuação aí. Classe intermediária, ela fica aqui no meio da classe associativa, apresenta exatamente a mesma função das classes associativas dessa daqui, aqui, baixo. Pode possuir seus próprios atributos. Então, paciente, convênio, paciente, convênio. Um paciente pode ter vários convênios, um convênio tem vários pacientes. Lembra quando a gente faz de vários para vários, ele gera uma tabelinha no meio que ele junta o nome dos dois? Aqui no caso da classe aqui, ele não vai, no aplicativo, ele não vai gerar isso daqui, mas seria parecido com aquilo ali. Seria relacionamento de vários para vários. Um paciente tem vários convênios, o convênio, né, pode ter vários pacientes, então um para vários para cá e um para vários para cá, os dois lados. Paciente com vários, um convênio com vários pacientes, paciente com vários convênios. Às vezes a pessoa tem um convênio dele, do serviço, e é dependente de outro convênio, né? Ou paga um convênio, aí já tem um convênio antigo, aí vai trabalhar e tem um plano que a empresa dá, ou tem um, né, que aí a pessoa acaba ficando às vezes por dois, não cancela o dele porque é mais antigo, e vai fazer algumas coisas por da empresa, enfim. Restrição, são informações extras que definem condições a serem validadas durante a implementação dos métodos de uma classe, das associações, né, representada por textos limitados por chaves. Então, a gente coloca esse símbolo aqui, que é um símbolo de anotação. Então, eu tenho paciente, convênio, isso aqui está acontecendo no meio, né? O paciente tem um convênio, e aí o paciente ele faz a consulta, né? Para ele fazer essas coisas, ele depende da consulta estar agendada. O paciente só pode ser consultado se tiver adimplente com plano de saúde. Então, quando ele vem aqui no relacionamento aqui do convênio, vai ter a questão do pagamento, né? Então, o pagamento tem que estar em dia, senão, na hora que for consultar ali, na hora que for fazer o exame, não vai ser liberado, tá? Então, a consulta, eu dependo de estar com o paciente cadastrado, tá? Para fazer essa consulta. Tá? Então, vamos para cá. Interface. Eu não sei se vocês vão chegar a ver essa parte em língua de programação orientada a objeto, tá? Mas ela é um tipo especial de classe que não pode ser instanciada. Serve apenas para especificar operações externamente visíveis para uma outra classe implementar. Então, eu tenho aqui valida table, document. Eu tenho aqui a validação, que vai retornar o erro de validação. Eu tenho o getController, que vai retornar um controller. O getModel, que retorna um model. Serialize, que retorna um texto. Close, para fechar, que vai retornar vazio. Eu tenho o documento XML, vai ser gerado aqui, que é uma validação. Né? Tem um plain document, que é um documento iDocument. E aqui os dados dessas especificações, né? Que vai ter tudo que tem nesse daqui. Esse aqui não tem atributos, só tem métodos aqui também.
Então, aqui são os métodos, são os atributos específicos dessa classe, específicos. E aqui, na hora dos métodos, vai ter esse aqui, a validação dos erros vai vir para cá, porque é um, né? Vai vir para cá, como ele jogou. Além dos que ele tem específico. Então, aqui eu vou ter validate e vou ter mais esses aqui, que são específicos dos XML documents. Aqui, como ele é um iDocuments, então, essas 4 métodos veio para cá. Bundle Control Int. Então, assim, interface, não sei se vocês vão ver LPO. Se virem, beleza. A gente vai se atentar mais à classe pura mesmo, tá? E as restrições, interface, não sei, Entity, Control, Boundary, não sei se vocês vão chegar a ver isso aqui, que são classes estereotipadas, tá? Geralmente para interface gráfica, que é de fronteira, de control, de classe de controle, que implementa regras de negócio, e entity. Então, a gente tem aqui, ó, boundary, entity e control, tá? Que são classes específicas aí, que são diferentes daquele retângulozinho que a gente estava vendo lá. Então, aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho consultar saldo, que eu tenho a conta, tenho a agência e a conta aqui, né? Então, uma agência pode ter várias contas. Aqui ele não colocou atributos, colocou só o método busca conta. Vai ter aqui o saldo da conta e consulta saldo. A conta, né? Vai ter um controle, que é o solicita saldo, né? Que ele vai acessar o consulta saldo aqui para retornar o valor para cá. Vou ter um saldo só que vem para cá. E ele vai estar depois retornando para a conta, atualizando aqui em conta o consulta saldo. Outro exemplo de diagrama de classe, ó, vamos ver. Nossa, isso aqui é bem grandinho aqui, ó. Eu tenho anúncio. Dentro desse anúncio, eu tenho um ID, que é um long é um inteiro grande. Palavras, que é uma string, os dias da publicação, né, a data. O valor, que é um big decimal, com decimal grande. Título, com uma string. A data da inserção, publicar, esse é tipo um ID aí, um inteiro, que vai pegar de um outro lugar esse número. O nome do contato, o telefone e a observação, tá? Métodos. Remeter via e-mail, que vai gerar uma lista de anúncios. Vai manter, anunciar e localizar. O manter já é cadastrar, alterar, precisar, tá? E anúncio de destaque é um anúncio, que vai ter isso aqui tudo, que tem o anúncio, além de ter a imagem. Imagem vai ser do tipo blob. Opa, isso a gente viu em banco de dados. Banco de dados blob. Blob, ele pega, por exemplo, código de barra, é blob. Um texto muito grande, tipo histórico, que você vai colocar várias coisas, um arquivo, é blob. É uma imagem, é blob. Então, tudo que vai ser multimídia, né? Vídeo, imagem, textos maiores, né? Imagens, QR Code, blob, tá? E esse manter aqui, a gente já sabe que o manter vai fazer, né? Aquelas 4 coisinhas do CRUD lá: alterar, pesquisar, incluir e excluir. Aí eu tenho o cliente é o usuário, tá? O anunciante também é um usuário. Com o cliente, ele tem algumas características, como essas aqui, que é o ID dele, o código dele, a quantidade de assinantes, o e-mail. Eu posso cadastrar, alterar, pesquisar, excluir aqui. O usuário, ele tem um ID, tem um login, tem uma senha, aí eu mantenho ele logo. O cliente, ele pode marcar seções de interesses, tipos de anúncios que ele tem interesse, tá? Quantidade de anúncios que ele quer fazer, que a gente pode manter e pode localizar os anúncios de interesse. E aí, aqui,
a questão é a seleção de interesses, que é o interesse do cliente. Que ele pode cadastrar quais são os interesses. É como se fosse aquelas caixinhas lá que a pessoa marca para receber os anúncios, né? Esse interesse de cliente vem daqui, ó, é uma classe derivada aqui de seção de interesse e cliente, tá? E o anunciante aqui e anúncio. Vamos ver aqui. Então, anunciante é usuário, cliente é usuário. A gente tem essa setinha aqui, que é a seta de E1, né? Que é a questão de herança, né? Ele vai dar dados do usuário. Então, anunciante é usuário, cliente é usuário. Aqui a gente tem uma agregação de anúncios, seção de interesse. A seção, ela é composta de vários anúncios, então a seção é maior, por isso que o losanguinho está aqui. Eu finalizando, eu apagando o anúncio, a seção continua existindo. Então, por isso que é o losanguinho sem estar preenchido. Se eu apagasse o anúncio e a seção deixasse de existir, o losanguinho teria que estar preenchido. Ok? Então, o cliente pode ter nenhuma ou várias seções de interesse. Seção de interesse pode ter nenhum cliente ou vários clientes. Uma seção de interesse pode ter nenhum ou vários anúncios. O anunciante pode ter nenhum anúncio ou vários. Acho que a gente já fez tudo aqui. As comparações. Outros exemplos aqui de diagrama de classe. Eu tenho... acho que esses dois aqui, ó. Deixar esses dois aqui por último, fazer a chamada aqui de vocês. Esse 23 que eu vou parar, de volta. A gente não vai conseguir fazer chamada hoje. Bruno, David e Vitor. Bruno, David e Vitor. Bruno, esse David Henrique, David Henrique, Denis não, Josimar não, Lucas Miguel, Ricardo, Vitor Ângelo, ok. Isso aqui. Então, ó, na sexta-feira a gente vai terminar de passar isso aqui, vou colocar o arquivinho já com o padrão 7. A gente vai passar alguma atividade disso daqui, vamos dar uma olhada ainda no que vocês fizeram. A gente tem 3 aulas de aula e a gente dá continuidade lá no Git. Tá? A gente está na metadinha da aula 2 lá, do Git, né? A gente vai dar uma retornada lá e vamos dar uma continuidade. Eu vou ver onde exatamente a gente parou, para a gente dar uma seguida. Né? Tem os textos, né, que a gente colocou, a gente vai seguir lá. Tá? Dúvidas, meninos? Vocês ficaram tão quietinhos, Bruno que falou se estava ou não. Vocês ficaram tão... Essa parte final aí que ficou mais complicadinha, mas deu para entender, assim, a lógica. A gente volta nela, a gente volta. A lógica deu para entender, mas é porque ela aí ficou mais confuso, entendeu? Muita questão coisa, de agregação, composição, né? Muita coisa num projetinho só, entendeu? Uhum. Os outros estavam mais fáceis de entender. Mas, tipo assim, dá para entender a lógica. Entendi. David e Vitor, vocês podem botar no chat também. Tranquilo? Vitor? Vitor?
Vitor, cadê você? Tá aí, menino? Então, mas a gente volta lá, a gente volta a falar disso daqui, a gente faz alguma atividade, eu vou fazer algumas atividades no decorrer aí, tá? Eu vou ver também algum editor online para passar para vocês, para quem não puder tá instalando o Asta, tá vindo uma outra forma, tá? Então, por enquanto aí é isso. Próxima aula a gente vê mais e a gente para e dá uma olhadinha para ver como tá indo os projetos de vocês aí. Beleza? Tá bom, boa noite, professor.